Boa noite a todos. Tudo bem? Graças a Deus. Sempre graças a Deus. Sempre louvamos a Deus por esta graça de nos conceder, nos reunir como igreja, de poder louvar, engrandecer o nome dEle em todo o tempo. A Ele seja dado, como diz Murilo, toda a honra e toda a glória. Graças a Deus por essa noite, é um privilégio, uma noite de frio, e eu sou bastante assim, eu sinto muito frio, além do normal, e minha esposa não sente, e aí, esse contraste assim, que eu tomo banho fervendo, ela toma banho frio, eu quero usar duas blusas, ela não quer usar duas blusas, eu quero o ar desligado, ela quer o ar ligado. Aí eu tenho de dizer para ela assim, verdadeiramente tu não é deste mundo. Porque é um negócio diferente, cara. Eu quero compartilhar convosco nessa noite em João 15, verso 5, fez parte do meu devocional nesta manhã, onde Deus me fez pensar algumas coisas sobre a vida, né? Eu trago como tema, com Jesus ou sem Jesus, que é uma escolha que eu e você podemos fazer, a qual muitos aqui já o fizeram, muitos nos assistindo também assim já o fizeram, essa escolha, ou com Jesus ou sem Jesus, e vida que segue diante de escolhas feitas. E esse texto aqui, ele vem nesse evangelho de João, ele vem trazendo ensinamento para os seus discípulos, ele vem ensinando os discípulos, desde os lava-pés, né, dos discípulos, ensinando, praticando as coisas, e aqui ele traz um ensino, nesse texto que eu vou ler, apenas o versículo 5, ele traz um ensino diante de uma videira, né, e ali ele apresenta para os discípulos algo para que os discípulos entendessem, e buscassem viver um relacionamento intenso, um relacionamento com intimidade, com proximidade, sem que de maneira nenhuma esse relacionamento fosse rompido, fosse quebrado, mas que caminhassem juntos com Ele. E o verso 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem realizar nada. Talvez você esteja pensando como eu também pensei. Porque muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, e sem Deus. Muitas pessoas estão realizando coisas grandiosas, e sem Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, sem mim, vocês não podem fazer nada. E ele diz, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Duas coisas eu destaco aqui quando ele fala em permanecer. O que significa permanecer em Jesus? Diante de muitas coisas, significa manter um relacionamento íntimo e contínuo com Ele, cultivando três coisas: fé, obediência e comunhão. Mas também qual o significado quando Jesus está dizendo, sem mim, nada podeis fazer? Fala de uma dependência total, fala de reconhecimento, não apenas a capacidade de realizar coisas, os dons adquiridos, as conquistas, os supostos merecimentos, mas acima de tudo, a graça derramada que elimina a autossuficiência, que é algo que tem, de alguma forma, na vida de pessoas, sido a escolha de muitos. A autossuficiência, o capaz de realizar, a capacidade de fazer por si, e terminam não incluindo Jesus na história. Podemos sim realizar muitas coisas. Por exemplo, um ateu, ele não acredita, ele não crê na existência de Deus. Ele pode usufruir de bênçãos, a partir da bênção do próprio nascimento, ele usufrui disso, o ar que respira, a família construída, e de muitas outras coisas ele usufrui, sem reconhecer a existência de Deus. Ele pode inclusive perceber que os caminhos trilhados foram bons, que a conduta de vida moral foi excelente,
foi intocável, foi tudo perfeito, mas isso não define o fim da vida. Em Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim deste é a morte. Provérbios 14, 12. Também diz lá em Marcos capítulo 8, diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? De que adianta tanta correria e tanta coisa, fazer, realizar coisas, e aí eu volto para Jesus dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Então há uma escolha nessa noite a ser feita, com Jesus ou sem Jesus. E diante do meu devocional eu fiquei ali meditando e buscando e analisando alguns fatos e trouxe 3 personagens nessa noite para poder compartilhar com vocês. 3 personagens bíblicos, né? Eu trago aqui o homem chamado rico insensato, eu trago o jovem rico, um homem com muitas práticas religiosas, e eu trago um personagem, foi onde eu mais tive dificuldade de debater qual personagem eu traria como terceiro personagem, e aí eu vi alguma semelhança e trago Zaqueu, né, para estar apresentando algo aqui com Jesus ou sem Jesus. A ideia é que possamos aqui perceber, possamos aqui receber da parte de Deus uma revelação da possibilidade de pessoas fazerem coisas sem Jesus, de realizarem, de terem feitos grandiosos sem Jesus. Mas a vida aqui, ela não se resume nas coisas que fizemos ou que estamos fazendo. A vida aqui vai muito além de tudo o quanto realizamos. O sentido da vida aqui, ela precisa, para que ela encontre sentido, ela precisa estar na videira verdadeira. Em Lucas capítulo 12, Evangelho, a partir do verso 13, é a parábola do rico insensato. Diz assim: alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Já não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, em algumas versões tem louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, lhe será tirada. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Um homem autossuficiente. Um homem que eu me basto. Eu me resolvo. Eu decido. Eu faço. Eu elaboro. Um homem que tem um sentido da vida baseado nos bens que possui. Um homem que ele é medido, que ele mede a si mesmo por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. Um homem que tem muitos planos e um homem sábio, porque pelas conquistas dele, né, um homem que sabedoria, um homem que sabia aplicar os seus recursos, um homem que vivia muito bem, um homem que tudo produzia. Só que a gente percebe aqui que há uma pessoa aqui nesse texto, nessa parábola, há alguém aqui que de fato esse alguém não inclui Deus. Os planos dele são elaborados sem Deus. Ele diz, eu farei, eu terei, eu irei.
Eu vou conseguir. Ele elabora tudo aqui, toda a sua história aqui é de um homem que faz as coisas sem Deus. Então disse: já sei o que vou fazer. Você sabe o que você vai fazer da sua vida amanhã? Você sabe o que você vai fazer? Você já tem convicção do que você vai fazer os próximos anos da sua existência? Já sei o que vou fazer. Ou seja, ele não perguntou nada para ninguém, ele simplesmente foi decidindo e vou derrubar, ou seja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir, vou... Em momento nenhum esse homem coloca Deus na história. Ele tem uma ilusão, a ilusão sobre a vida. Ele fala bens para muitos anos. Daqui a 20 anos, bens para 30 anos. Bens para daqui a 10 anos, vai produzir muito. Ele tem uma ilusão sobre a vida, como se de fato, alguém que se acha que age autossuficiente, é alguém que faz previsão do futuro, como se a vida estivesse nas mãos dele, como se ele controlasse mais 1 minuto daquele dia. E ele é advertido, insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que você tem preparado a respeito da sua alma e da sua vida, isso será para quem? E eu vejo um homem preparado para viver e despreparado para morrer. Preparado para viver, despreparado para o inevitável. Um dia vai bater na porta de cada um de nós. Um dia nós vamos partir, e vale a pena pensar, eu e você aqui nessa noite, se estamos de fato preparados, se estamos de fato preparados para uma eternidade com Deus ou não, se o tempo que estamos dando para tomar uma decisão está nas nossas mãos ou nas mãos de Deus. Que o Senhor do tempo não são suas ideias, seus pensamentos, seus planos, o Senhor do tempo é Deus. Que quem controla o dia, a tarde e a noite é Ele, e não você. Uma vida baseada apenas em conquistas terrenas é vazia diante da eternidade sem Deus. É um buraco. Está ali, apresenta um testemunho, um relatório muito bom. E eu fiquei imaginando a frase que poderia estar na lápide que seria colocado no túmulo desse homem. Para mim poderia ter a frase assim: aqui jaz um homem que não incluiu Jesus na sua vida. Você passaria lá no túmulo e estava ali um homem bem sucedido, um mausoléu muito bonito, com a frase: aqui jaz um homem que não incluiu Jesus na sua vida. Alguns relatos bons teriam na cidade. Os jornais, as redes sociais publicariam a morte daquele homem, um comerciante ilustre, mas um homem que viveu e morreu sem Jesus. O segundo personagem, com Jesus e sem Jesus, está descrito em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Evangelho, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Tem como subtítulo o jovem rico, texto conhecido. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aqui, aos ricos, é aquele que as riquezas possuem eles, não que eles possuem a riqueza. É que as riquezas estão acima da vida deles. E aqui eu vejo um jovem com boas práticas religiosas. Olha como é interessante, esse homem reconhece Jesus como bom mestre. Ele já tinha visto, já tinha presenciado Jesus ensinando, Jesus pregando. E ele ali reconhece Jesus como um bom mestre, e ele tem uma atitude aqui muito bonita. O texto diz que ele corre e ajoelha-se diante de Jesus, ele vai humilde, ele se apresenta diante de Jesus. O texto diz que ele corre, que ele se esforça, ele vai em busca de algo, ele faz pergunta, ele mesmo diante dessa boa conduta moral, porque ele responde para Jesus, ele diz: mestre, essa relação que me destes, que falastes, eu faço isso desde que eu sou criança. É como se eu aprendi com o papai, com a mamãe, eu aprendi com meus familiares, eu aprendi na tradição, eu frequento a igreja, em algum lugar eu participo da escola bíblica dominical. Não, eu não perco a macro, eu vou na conexão, eu aprendi que se relacionar com Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu honro o papai, eu honro a mamãe. Então, mas por que ele faz tanta essa pergunta que ressai dele, assim como de muitos que estão aqui nessa noite, que mesmo tendo uma conduta moral, mesmo sendo um frequentador, mesmo sendo há um vazio, há algo querendo uma resposta, algo que simplesmente ser um religioso, simplesmente praticar coisas certas, simplesmente isso não lhe traz a certeza de um dia estar com Jesus. Algo que você ainda continua diante de tudo isso perdido, sem saber o que fazer da vida. E a pergunta dele tem relacionamento com vida: que farei para herdar a vida eterna? Ele está cheio de perguntas, ele está cheio de conflitos, ele quer saber o que fazer da vida. E Jesus fala das coisas que o jovem conhecia. Ele responde: eu faço tudo. Mas essa pergunta dele tem a ver mais com religião do que com vida. É como se Jesus falasse isso e ele ia continuar dizendo: o que mais fazer? O que mais fazer? O que devo fazer para ser um cristão? O que devo fazer para ser salvo? Onde eu devo? E por causa disso, tem muitos lugares as pessoas estão fazendo um monte de coisa. Ele, você precisa saber que o que tem de fazer para ser salvo já foi feito. O que precisa para a salvação do homem já foi feito. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é favor imerecido, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas ele está ali preocupado: como é que eu compro isto? O que é que eu faço para pagar isto que eu tanto quero? Como é que eu preencho o vazio da minha vida? Eu vejo aqui um jovem que busca resposta, mas que não está disposto a renunciar a nada, mesmo que a resposta seja o que precisa fazer. Talvez você esteja aqui nessa noite, e talvez não, com certeza, pessoas aqui nesta noite estão em busca de resposta. Já ouviram respostas direto de Deus, mas estão presos a alguma coisa, que termina seguindo a vida sem Jesus, porque não quer deixar nada. Não quer renunciar nada. Qual riqueza que você precisa renunciar? O que é que você tem com apego, que nessa noite você precisa largar, soltar, abandonar, para ter um encontro verdadeiro com Jesus? Qual apego você precisa deixar hoje? Qual pecado você precisa abandonar hoje? O que você precisa fazer hoje neste encontro com Jesus? Talvez o momento desse jovem se ajoelhar não foi no momento do encontro, deveria ser agora. Deveria ser nesse momento aqui
que há esse diálogo, que há essa conversa. Mas não foi, queridos. Foi o momento que esse jovem, diz o texto, retirou-se pesaroso, porque possuía muitas riquezas. Eu penso que na lápide desse homem, ali sobre o túmulo dele, poderia ter a frase: aqui jaz um homem que reconheceu que precisava de Jesus, mas seguiu o próprio coração. Talvez ao passar em um cemitério, de um homem bom, de um homem que Jesus olhou e o amou, mas um homem que quando Jesus responde uma pergunta que ele faz, reconhecendo Jesus como bom e como mestre, com uma necessidade da alma, da vida, e Jesus fala: faça isto, e ele retira-se e vai embora, seguindo o próprio coração. O que Jesus já falou para você, amado? O que Jesus está falando para você aqui agora? Onde é que está? O que é que você tem segurado que não quer soltar? É bem possível que seja algo que esconde todas as outras coisas da vida de uma pessoa. O pecado, o orgulho. Eles escondem por detrás dele os outros pecados que há na vida de uma pessoa. No momento que a pessoa reconhece orgulhosa e confessa o pecado do orgulho, sabe o que é que acontece? Aparecem os outros todos. A mentira, o engano, a falsidade, a malícia. Todas as outras práticas estão escondidas debaixo do orgulho, debaixo da autossuficiência. Inclusive com cristãos, assim como esse jovem, assim, praticante de várias obras religiosas da instituição que faz parte. Não, eu faço tudo. Um terceiro homem nessa história, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Esses dois homens que eu citei, eles não incluíram Jesus na história. Eles viveram sem Deus. O primeiro sabia que a morte foi decretada naquele dia, morreu sem Deus. Esse jovem nunca mais se ouviu falar na história da vida dele. O terceiro homem tem como subtítulo aqui na minha Bíblia, Zaqueu o publicano, ou bem mais claro, Zaqueu o pecador. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, da descendência, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui a gente encontra um homem que incluiu Jesus na vida. Um pecador, má reputação diante do povo, também rico como os demais, chefe dos publicanos, um cargo considerado, um cargo alto, cobrador de impostos. Nos dias de hoje, talvez seria alguém do sistema político, talvez alguém mais odiado do Brasil. Um homem do sistema político que engana, que era corrupto, que tirava dos pobres, que cobrava além do normal.
Esse homem tem algumas atitudes, esse homem esforça-se para ao menos ver Jesus de longe. Seja curiosidade. Eu sei que naquele momento algo estava operando, porque o propósito de Jesus se cumpre na vida dele, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele recebe o convite que mudou a história da vida, toda a vida. Jesus olha para ele e fala, desce. Jesus não espera, ele fala, Jesus, vem. Jesus fala, eu vou. Que dia? Jesus fala, hoje eu vou na sua casa. Você pode dizer amém? Jesus diz para aquele homem, diz para mim, diz para você, hoje eu vou na sua casa. Mas mesmo você que disse amém, você pode dizer, hoje não dá. Quem sabe um outro dia. Hoje não. Na próxima semana. Eu tenho umas coisas para arrumar ainda. Eu tenho umas situações que precisam ser ajeitadas. Algumas desculpas que caberia. Ele poderia muito bem dizer várias coisas. Jesus, na sua próxima passagem por aqui, eu vou estar melhor, eu estou tentando deixar algumas coisas. Eu já entendi, mas eu gostaria de dar um tempo ainda. Não. Ele leva Jesus para casa, ele poderia ter recusado. E ele recebe Jesus em sua casa com alegria. E a presença de Jesus na casa de Zaqueu levou Zaqueu ao arrependimento. E não apenas Zaqueu, mas toda a casa, toda a família. Talvez Zaqueu era um homem que não sentava-se na mesa, era um homem muito ocupado. Talvez Zaqueu era um homem cheio de compromissos. Quem sabe, no seu comportamento, né, ele poderia ser um homem rude no seu lar. Mas quando Jesus entra, querida, a restauração acontece. Quando Jesus vai até a casa, vai até a família, um milagre tende a acontecer. Quando não acontece, tem alguma coisa errada, tem pecado, tem coisa atrapalhando. Mas se Jesus entrar, o mal é derrubado. O trono de Satanás é desfeito. Em alguns casos, as pessoas têm fechado a porta com desculpas. Têm fechado a porta com achismo. Tem fechado a porta com eu tenho direito. Tem fechado a porta com não é muito bem assim. E assim como Zaqueu, nessa noite eu convido você a abrir não só a sua casa, mas seu coração para que Jesus entre. Para que o Espírito Santo governe. Para que sua vida mude. Para que haja mudança, transformação. Para que o perdido seja achado. O perdido na sua vida. O perdido na sua fé, o perdido na sua história, o perdido que não sabe para que lado vai, o perdido que pensa que encontrará Deus nessa frase que o mundo assim aplica, todo caminho leva a Deus, e que Jesus contradiz dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é andar nele, o caminho é andar em Jesus, o caminho é andar com Jesus. Talvez você esteja perdido nos seus credos religiosos, ou até mesmo nas suas práticas religiosas. Rendam-se hoje a Jesus Cristo, o único caminho da vida. Zaqueu abriu não somente a casa, mas o coração, a vida, arrependimento e mudança de vida. Talvez também, na lápide lá em cima do seu túmulo, poderia ter a frase, aqui jaz um homem perdido, que buscou a Jesus, levou para a sua casa e encontrou o caminho da vida. Lá na lápide de Zaqueu estaria escrito isso. Voltando ao texto que eu iniciei a mensagem. Sem mim, nada podeis fazer. E a pergunta que é o tema, com Jesus ou sem Jesus? Você pode fazer essa pergunta para você, nesse momento. Você pode falar, com Jesus ou sem Jesus? Você pode falar para uma ou duas pessoas que estão próximo de você, com Jesus ou sem Jesus? Ou seja, como você escolhe viver daqui para frente?
Como você escolhe caminhar daqui para frente? Como você escolhe agora andar a partir de hoje? Com Jesus ou sem Jesus? O homem autossuficiente não incluiu Jesus na vida. Seus projetos sem Jesus são um fracasso. No final da história, todo projeto bem elaborado não tinha nem para quem deixar. Foi um fracasso. O jovem religioso não incluiu Jesus na vida. Buscou vida eterna pelos méritos, não reconhecendo que foi pela graça de Deus, e que vida abundante vai além de existir, e só Jesus veio para dar vida em abundância. Zaqueu, o pecador, incluiu Jesus na vida, e recebe o melhor de Deus, recebe Jesus na sua casa e na sua vida. E você? Com qual personagem você se identifica? Deus tem o melhor para você, e o melhor é a vida governada por Jesus. O homem entregue a si mesmo, o homem entregue à vontade e à condução do mundo, é um homem perdido. Ele não sabe para onde vai. Jesus Cristo é o Senhor, é o que governa. Ele morreu na cruz por você, justamente para você se livrar desse homem e dessa mulher independente que há dentro de você, que insiste em tentar viver sem Jesus. Jesus morreu na cruz para libertar pessoas, para que as pessoas não sejam escravas do próprio eu, das próprias vontades, mas que sejam livres para submeter-se a sua vida a Ele, ao governo dEle, à vontade dEle. Para que quando for orar ou repetir, dizer assim, seja feita a tua vontade, é em tudo. Não é nas coisas que nos agradam. Eu já fui os 3 personagens, querido. Com exceção de ter sido rico, é claro, né? Todos 3 ali. Então eu já tive um pouco de cada um, não tive tudo deles. Certo? Desses 3 personagens. Fui muito orgulhoso. Autossuficiente. Via o pouco como se fosse muito. Via 1,60 m como 2 metros. Orgulho. Muito orgulhoso. Já fui religioso. Utilizando da máscara religiosa, a aparência, um sepulcro caiado, a roupa, as vestimentas, a Bíblia grande, né? O discurso bem elaborado, né? Uma fé fantasiosa, um cumpridor de agenda e de tarefas. Cal na parede, sepulcro caiado. Sabe o que acontece com cal na parede? Quando dá um sereno, acabou. Vai se ver, está bonitinho, pintou ali, pô, joga cal ali para você ver, caiu água. Cal na parede, máscara religiosa. Hoje, após ter reconhecido quanto mal fiz para minha vida e para a vida de outros, o quanto o pecado atrapalhou uma história, uma baixa estima terrível, você não faz ideia, ao ponto de odiar-me, ao ponto de me olhar no espelho e querer arrancar o pescoço. Nada tinha para oferecer, mas ainda que eu tivesse, nada seria comparado ao que Deus, por meio de Jesus, me ofereceu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como você não tem nada para oferecer para Ele. O melhor dele já foi oferecido, em favor de você. Simplesmente porque Jesus ama você. Eu concluo com o texto de Filipenses capítulo 2, para que você faça uma reflexão com Jesus ou sem Jesus. Capítulo 2, versículo 8, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Convido você a se colocar de pé. Quem decide andar com Jesus, se humilha, dobra os joelhos. Quem decide andar com Jesus, confessa. Quem decide andar com Jesus, não está apenas em busca de um Salvador, mas está colocando a vida debaixo de um Senhor. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Eu convido você para, assim como Zaqueu, abra seu coração nessa noite para Jesus. Abra seu coração nessa noite para Jesus. Você já pode, inclusive, estar saindo do seu lugar. Você pode, nesse exato momento, sair do seu lugar. Talvez a sua árvore que você precisa subir está aqui na frente. A árvore que você precisa subir para tirar o seu orgulho, dizendo eu sou orgulhoso, é vir à frente no meio das pessoas. É dizer eu preciso de Jesus. É reconhecer Jesus não apenas como um mestre, mas como o Senhor da sua história. É ao passo que vai abrir seu coração para Ele, é abrir sua casa, sua vida. É deixar a máscara cair, a máscara da religiosidade. É ser livre em Cristo, ser livre para ser verdadeiro, ser livre para dizer eu pequei, ser livre para dizer eu preciso de ajuda, ser livre para dizer eu estou escondendo coisas, ser livre, ser liberto, ser livre para dizer ore por mim, ser livre para dizer que você decidiu andar com Jesus, que você decidiu entregar sua vida para Jesus, ser livre para não temer mais nada, quer seja família, quer seja amigos, ser livre para encarar amanhã na sua escola os seus colegas e você chegar lá e dizer eu decidi viver para Jesus. Você chegar lá no seu emprego, na sua casa, na sua família e dizer eu escolhi viver com Jesus. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu não sou um frequentador da videira, mas eu sou uma pessoa que entregou a vida a Jesus. Ser livre para quando tiver alguma decisão, você chegar e dizer para alguém eu vou perguntar a Jesus. Ser livre para quando vier problemas, ou até coisas que não são problemas, coisas boas, bênção de Deus, entender que não veio de você, mas que veio de Deus, e dizer eu vou ouvir Jesus, eu vou orar, eu vou apresentar a Jesus. Ser livre para dizer que você tem um novo amor na sua história, o maior amor do mundo. Ser livre para dizer que você ama Jesus. Você ama Jesus. Nós vamos louvar a um lugar e durante o tempo que essa música estiver aqui sendo cantada, você pode encontrar este lugar nessa noite, rompendo a barreira do orgulho. A sua árvore que você vai subir é sair do seu lugar e está vindo aqui à frente. Há um lugar onde a verdade reina.
Sai da caverna. Caverna não é o teu lugar. Teu lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor, é na presença de Deus. O controle da sua vida é Deus. Assim como estas pessoas que aqui estão à frente, jovens, pessoas que estão reconhecendo que precisa estar no lugar certo, e o lugar certo é em Jesus. O lugar certo não é na autossuficiência, o lugar certo não é na religião, o lugar certo é em Jesus. Este é o seu lugar. Você feche seus olhos agora. Os pastores continuarão orando, colocando as mãos nas cabeças aqui dessas pessoas. E você ainda, caso queira sair do lugar do orgulho, do medo, do pecado, você pode estar saindo do seu lugar, porque o seu lugar é em Jesus. O seu lugar é no Senhor. A sua vida é com Jesus. Eu vou estar orando aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Grandioso é o Senhor. Tu és o Deus que nada pode conter a tua glória. Tu és o Deus que, assim como cantamos nessa noite, agindo, Deus, quem impedirá? Toda barreira de dureza de coração que o Senhor quebre agora. Todo impedimento na mente. Agora, Pai, em nome de Jesus, em qualquer mente aqui agora que está sendo perturbada, medo, timidez, Senhor, Tu conhece corações nessa noite aqui nesse lugar, e também de pessoas que estão assistindo a este momento. Agindo, Deus, quem impedirá? Que se cumpra hoje, neste dia, salvação em casas aqui neste lugar, representado pela vida destas pessoas aqui na frente. Que haja salvação na casa, na família, a partir da decisão deste homem. Que a história mude, que a história seja contada do antes, do durante e do depois, do sem Jesus e do com Jesus. Que essa decisão de render-se ao Senhor, de fazer confissão diante do Senhor e diante da igreja, de não negar ao Senhor, de ouvir o teu chamado e a tua direção, ela vai se estender por todo o tempo de vida, para que a eternidade que o Senhor já tem preparado por meio de Jesus seja o lugar onde essas pessoas vão estar eternamente contigo. Que a bênção do Senhor seja derramada agora abundantemente, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor derrame agora sobre cada família neste lugar, sobre cada casa. Haja uma bandeira estendida, haja Jeová Nissi erguida e estendida como sinal da presença maravilhosa do Senhor.